anotado tudo certinho, estão fazendo as tarefas e por aí vai. Então, nós vamos hoje começar no módulo 9, um assunto bem simples, que é os sistemas socioeconômicos. E isso nós já vimos lá no oitavo ano. Então, agora é só uma retomada de conteúdo. Então, para a gente falar de sistemas econômicos, nós vamos falar sobre o capitalismo e o socialismo, que são os principais. Aí, nós vamos começar com o capitalismo. De onde surgiu esse capitalismo? Mas o que é isso? Capital é dinheiro, né? Então nós vamos, é mercado, ele gira em torno de uma série de características que nós vamos estudar aqui. Mas como é que começou isso? Bom, você tem que lembrar lá das aulas da Joana da Idade Média. Então nós tínhamos o feudalismo, o sistema econômico fechado, sem horizontes, eles eram autossuficientes, monetários. E daí, quando termina a Idade Média, vocês entenderam lá nas aulas de história, como que começa o capitalismo? Começa a partir do momento que se criam as nações e essas nações vão partir em busca de novos mercados mundiais. Aí você tem aí o descobrimento da América, o descobrimento do caminho marítimo para as Índias, né? Aí você tem lá a ocupação da Ásia, da África e por aí vai. Então, é esse primeiro momento em que os europeus vêm do oceano e vão buscar novas terras, eles vão fazer o quê? Começar a acumular capitais, porque as metrópoles surgem então na figura dos dominantes e surgem as colônias na figura dos dominados. E aí começa essa acumulação de capital. Mas essa acumulação vem do quê? Do mercado. Porque lá no feudalismo, o valor era a terra, porque o feudalismo era um sistema fechado. Então, quem tinha terra é que tinha poder. A partir dessa nova busca de mercado, de novas terras, colônias, exploração das colônias, os escravos, aí então você vai começar uma outra fase que não é mais a terra que é importante. Agora, quem é importante é a formação das colônias, né? Então, aí você tem já uma sociedade desenhando de modo diferente. E aí, então, nós começamos a primeira fase do capitalismo, que a gente chama de capitalismo comercial, e ele é baseado em quem? No mercantilismo, que é o mercado, a expansão marítima comercial europeia, ela vai começar a dar asas a esse mercado. Então, explorava a colônia e vendia os produtos e acumulava capital. Então, nesse momento, nós vamos ter aqui eu tinha colocado o que é um sistema econômico, né? Socioeconômico é uma forma de organização da estrutura econômica e social que uma sociedade assume. Então, os sistemas, eles englobam tudo. Os tipos de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação de mercadoria, o consumo, o nível de desenvolvimento tecnológico e a divisão internacional do trabalho. Então, olha só, o primeiro sistema socioeconômico que nós vamos usar seria o capitalismo. E eu acabei de falar, o capitalismo ele surge na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde nós vamos ter o chamado capitalismo comercial. Então, o capitalismo comercial ele vai se estruturar em cima do mercantilismo. E vocês sabem que o mercantilismo era uma acumulação, né, de ouro, pedras preciosas. Então, o Estado, para ser rico, ele tinha que ter ouro nos cofres. Então, os reis investiam tudo na exploração da colônia, porque eles teriam que transformar isso em ouro, muito ouro para bancar o luxo exagerado daquela nobreza, né? Então, que dominava os países europeus. Aí você tem aqui, quatro fases do capitalismo. A primeira vai lá desde o século XV, quando começaram as grandes navegações, até o século XVIII,
O século XVIII vai ser marcado, então, pela Revolução Industrial. E aí a gente começa a segunda fase, que é a fase do capitalismo industrial. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois das grandes guerras, né, você tem a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. E hoje nós vivemos o capitalismo informacional, né, que seria a questão da globalização que nós vamos ver depois. Então, lembrando, a primeira fase comercial, a segunda industrial, o terceiro financeiro e o quarto informacional, ok? Vejam bem, nós vamos começar então. Essa linha do tempo aqui que eu trouxe, ela vai falar da evolução do capitalismo. Então, na Idade Média, né, que está aqui em rosa, praticamente a gente não tinha capitalismo. A Idade Moderna é que vai desenhar os formatos do capitalismo. Lá em 1453, quando termina a Idade Média, com a queda de Constantinopla, a gente começa aqui com a Idade Moderna. E a Idade Moderna começa o capitalismo, o mercantilismo, né, que é o capitalismo comercial. Você pode ver embaixo aqui, ó, o renascimento da cultura, a reforma protestante, o absolutismo, a expansão marítima, que foi a mais importante, junto com o colonialismo. E depois a gente vem para o capitalismo industrial. Isso foi na Idade Moderna. E na Idade Contemporânea nós vamos ter o capitalismo financeiro e o informacional, já entrando aí a questão da globalização, tá certo? Então vejam bem. Mas e esse aqui eu tenho também mais um esquema, né, mostrando as fases do capitalismo comercial, industrial, financeiro e o informacional, que é a coisa do momento. Então nem todos os autores ainda abrangem essa fase, ok? Mas essa última fase, então, aqui que é sobre a globalização, né? É o quarto momento do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Aí você tem aí a questão da internet, né? Das grandes empresas multinacionais, dos conglomerados e por aí vai. Aqui, agora, nós vamos falar sobre as características do capitalismo que você já sabe, porque nós vivemos no sistema capitalista. Então, o que tem o sistema capitalista? Bom, as características. A sociedade é dividida em classes sociais, né? O capitalismo deixa bem claro, inclusive, a desigualdade social trazida por essa divisão. Os ricos e os pobres, né? Então eu tenho aí os ricos seriam os burgueses, o dono dos meios de produção, e a classe social dos proletariados, aqueles que trabalham, que geram a riqueza para a burguesia. A segunda característica aqui, ó, a maior parte dos meios de comunicação, fábricas, bancos, comércio, terra, ela é composta pela propriedade privada. O que é uma propriedade privada? É aquela que tem um dono. Pode passar por. É aquela que tem um dono. Então, por quê? No sistema socialista, quem que é a propriedade do Estado? Então, aqui é a propriedade privada. A produção de mercadorias e geração de serviços destina-se ao mercado. É a comercialização de produtos. Os empregados trabalham em troca de um salário, nós chamamos isso de assalariado. E os donos dos meios de produção, que são as fábricas, né? As empresas, eles visam o quê? O lucro é a palavra-chave do capitalismo, ou seja, a ampliação do seu capital, representado pelo dinheiro, pelos imóveis, veículos, máquinas e etc. Aí, então nós vemos que o capitalismo é um sistema selvagem, né? Que ele beneficia uma classe social em detrimento da outra. Então você tem aí a burguesia e o proletariado. E aí divide em várias classes sociais. É esse mundo que nós estamos vendo aí de partição desonesta da riqueza, né? Isso tudo vem do capitalismo, que o objetivo principal é o lucro.
Aqui, então, o capitalismo vai ter várias falhas. E quando esse capitalismo está aí no fim do século XIX, o que acontece? Vão surgir, desde que o capitalismo surgiu, vão surgir intelectuais que vão contestar essa forma, esse sistema de organizar a sociedade. E quem foram esses intelectuais? Aí eu tenho aqui, ó, os socialistas científicos Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois intelectuais, eles começam a entender, analisar o capitalismo e apontar várias falhas. E essa corrente de pensamento, que nós vamos chamar de socialismo científico, vai tentar criar uma nova forma de conduzir a sociedade. Então vamos ver. Aqui, ó, eu botei uma tabelinha, uma linha, fala o capitalismo, principal diferença. Capitalismo liberal, o Estado não interfere na economia, é cada um por si e Deus por todos. O socialismo, o Estado cresce e realiza reformas sociais e econômicas, ou seja, o Estado é que controla a economia e a sociedade. E se chegasse no comunismo, o Estado, isso aí a gente chama de socialismo utópico, né? O Estado desaparece e o proletariado assumiria o poder, né? Então, o que é o comunismo? É um socialismo mais radical, tá certo? E depois, aqui eu tenho as características do socialismo, diferentemente do capitalismo, né? Ele visa a igualdade social, né? As necessidades básicas, né? A estatização das empresas, todas as empresas, as terras, os meios de produção pertencem ao Estado. Defende a necessidade de distribuição de bens e a maioria dos socialistas possui a opinião de que o capitalismo concentra injustamente o poder e a riqueza. Nesse caso, eles não deixam de estar certo, né, gente? Mas o problema é que, com tantos problemas no capitalismo e com tantos problemas no socialismo, a gente tinha que achar uma terceira via, né? Como diria o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, ele falava sobre uma terceira via, que seria o ideal. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que o socialismo, vamos voltar aqui que eu quero explicar como que o socialismo vai tomar conta do mundo. Então, com as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, qual era o país, né, na verdade, que estava assim enfrentando sérias desigualdades sociais, sérias concentrações de riqueza? A Rússia. Então a Rússia, que estava na mão dos czares, ela enfrenta uma guerra civil, uma das maiores da história. E a Rússia, então, em 1917, faz a Revolução Russa. E com a Revolução Russa, o que aconteceu? A Revolução Russa vai desenhar um novo sistema socioeconômico. A Rússia vai ser o primeiro país a adotar o socialismo idealizado lá nas ideias de Karl Marx, de Friedrich Engels, onde não existiriam classes sociais, o governo existe para servir a todo o seu povo. Então o sistema socialista ele cresce com essa esperança, seria uma luz no fim do túnel. Aí se deu bem, quer dizer, deu bem. No começo foi muito complicado estudar história e Revolução Russa. Só que depois da Revolução Russa, em 1917, aí a gente vê que a Rússia conseguiu mais ou menos, né, tomou o poder, o proletariado tomou o poder na figura de Lenin. E aí, na sequência, ela se torna a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, vai ter uma história grande para contar. Então, eu vou para a segunda videoaula, né, que seria uma continuação dessa, tá bom? Lembre aí, nós paramos na Revolução Russa e criação da antiga União Soviética, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus, daqui a pouco a gente está de volta.